Muito bem, irmãos. Eu vou fazer um resumo daquilo que nós aprendemos hoje. Primeiro, eu dei uma introdução. Falei que é importante a gente ter em mente que a Bíblia tem esses períodos distintos, chamados dispensações, para que não haja confusão e para que a gente não misture as épocas com as profecias também. A Bíblia fala que Deus não é um Deus de confusão. Eu dei uma definição. E dispensação é um período de tempo em que o mordomo de Deus recebe uma ordem, e diante dessa ordem, Deus exige crença, obediência e fidelidade, ou seja, uma boa mordomia. Falei também que nós encontramos vários textos, algumas passagens onde encontramos a palavra dispensação, e falei também que a palavra dispensação, ela vem do grego, quer dizer administração, mordomia, gerenciamento, administração em geral, né? Eu falei também que as dispensações diferem entre elas, mas em todas elas a salvação é pela fé na pessoa do Senhor Jesus. As pessoas do Antigo Testamento eram salvas olhando para o Salvador que viria, e hoje elas são salvas olhando para o Salvador que já veio. E a salvação sempre pela fé, nunca foi pelas obras. Lá em Efésios capítulo 2 fala sobre isso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Falei também do propósito da matéria, que é fazer com que o obreiro saiba manejar bem a palavra da verdade. Então, essa ferramenta de dispensações vai dar condições para o obreiro ter uma boa hermenêutica, para ele saber interpretar bem a palavra, entender o plano e o programa de Deus para as nações, para Israel e também para a igreja. E vai evitar que corremos alguns riscos, né, de misturar alguns fatos históricos e proféticos. Eu coloquei também que é importante a gente respeitar aquilo que Paulo disse, devemos comparar coisas espirituais com espirituais, ou seja, escritura com escritura. Deixar a própria Bíblia interpretá-la. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu falei também sobre a questão de que temos que entender que Deus lida com as nações, com Israel e com a igreja. Três povos distintos. Eu mostrei aquele gráfico mostrando aí o início e o término de cada dispensação. Também falei que é importante fazermos algumas perguntas para termos um bom entendimento do livro, capítulo ou versículo que nós estamos lendo. Quem está falando, através de quem está falando, para quem está falando, por que está falando e a que período de tempo se refere. E outra questão muito importante é a gente entender que o Antigo Testamento termina com a morte de Cristo na cruz, não no seu nascimento. Então, sendo assim, o Novo Testamento começa quando o Senhor Jesus morre e não quando ele nasce. Eu falei sobre as 7 dispensações. Existem outros números, outras pessoas colocam outros números. 2 dispensações, 3 dispensações, 4, 5, até 12 dispensações. Mas eu trabalharei com os irmãos com 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja e milênio. Então, são essas 7. E eu falei também que em cada dispensação nós vamos trabalhar com o significado do nome, introdução, ordens dadas pelo Criador, o fracasso dos mordomos e o juízo do Criador. Também sobre as profecias messiânicas, que são textos relacionados ao Senhor Jesus, e que também Deus dá ordem em 3 ministérios, no ministério de profecia, de sacerdócio e de governo. E hoje eu trabalhei com você sobre a dispensação da inocência, que começa com a criação de Adão até a sua queda. E nós vimos que Deus criou o homem, preparou um lugar ali, o Jardim do Éden, Deus deu ordens dentro daquele contexto, do ministério de profecia, de governo e também de sacerdócio. E nós vimos que eles falharam nos 3 e, consequentemente, receberam o juízo do Senhor.
houve um diálogo ali entre Deus, Adão e Eva, exceto com a serpente. Então Deus deu a sentença e depois veio o juízo em que eles foram expulsos do jardim, não tinham mais condições de viverem com aquela consciência de pecado dentro do jardim, e Deus até colocou querubins protegendo a árvore da vida para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Então, que Deus abençoe e até a próxima aula.